hoje no canal Direito com Elas, a gente continua falando de seguro, dessa vez do seguro de vida, especificamente, que é uma das espécies do ramo do seguro de pessoas. Isso porque a maior parte das condições gerais das apólices de seguro de vida exclui a cobertura no caso de morte em decorrência de doenças decretadas oficial e regularmente pelas autoridades competentes como sendo pandemia e epidemia. Isso acontece em boa parte dos clausulados. Por quê? Um dos princípios de seleção dos riscos que é feito por parte das seguradoras diz respeito ao princípio da dispersão dos riscos. E isso quer dizer o quê? Que os sinistros não poderiam acontecer todos de uma forma simultânea, dentro do mesmo período de tempo. E o fato de acontecerem muitas mortes em massa, justamente em virtude de pandemias e epidemias, causaria para a seguradora um prejuízo muito grande, tendo em vista exatamente a impossibilidade de dispersão desses riscos. Portanto, a maioria das condições gerais das apólices de seguro de vida tem lá como item excluído de cobertura a morte decorrente de epidemia e pandemia, doenças decretadas como sendo oriundas de epidemia ou pandemia, claro que quando declaradas pelas autoridades competentes. Ocorre que, pessoal, recentemente a seguradora Itaú, a Zurich e a BB Seguros declararam que não mais incluirão essas hipóteses de pandemia e epidemia como item excludente da cobertura securitária nas hipóteses de morte para o seguro de vida. Basta que a gente veja isso na prática, porque boa parte dos clausulados hoje em dia contém essas exclusões. E verificamos especificamente 4 clausulados, que seriam o da Porto Seguro, o da Sul América, o da Mafre e da BB Seguradora. As 4 companhias seguradoras têm lá nos itens, nos riscos excluídos de cobertura, as hipóteses para a morte decorrentes de doenças que são consideradas epidemia ou pandemia decretadas pelas autoridades competentes. Inclusive, curioso verificarmos que no clausulado da BB Seguradora consta, inclusive, o risco excluído por epidemia e pandemia reconhecidas pelas autoridades competentes e consta ainda a exemplo de gripe aviária, malária, febre aftosa e dengue, dentre outras. Então, esse rol que foi incluído nas condições gerais do seguro de vida da BB Seguradora, em verdade, pessoal, trazem aí um rol exemplificativo, não impedindo que outras doenças reconhecidas como pandemias e epidemias possam também ser excluídas das suas coberturas. E, recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tendo em vista o volume de mortes verificada nessa situação de pandemia, vai fazer uma proposta de um projeto de lei através do senador Hugo Mota, do Partido Republicano, no sentido de que seja obrigatório o seguro de vida para a classe médica e que nessas condições gerais dessas apólices obrigatórias não conste, por óbvio, exclusão de cobertura para as hipóteses de morte decorrente de pandemia ou epidemia regularmente declaradas pelas autoridades competentes.
Tudo isso seria obrigatório, por exemplo, para o empregador, por exemplo, do médico que de repente atua nessas áreas. E aí seria, portanto, obrigatoriedade, a exemplo do hospital, a contratação desse seguro obrigatório de vida para os médicos, incluídas as hipóteses de cobertura para pandemias e epidemias regularmente declaradas pelas autoridades competentes. Mas fique de olho, porque por mais que possam existir exclusões nos clausulados atualmente, pessoal, nada impede que, por opção das próprias seguradoras, possa ser dada a cobertura para essas hipóteses de morte por coronavírus. Claro que tudo vai depender do entendimento do segurador, e muitos já se posicionaram no sentido de que pretendem garantir as coberturas. Portanto, fique alerta. E esta também é uma das razões pelas quais é preciso estar alerta para a causa da morte declarada na certidão de óbito, né, pessoal? Porque se eu, por exemplo, tenho alguém que morreu com uma pneumonia, mas que esse alguém eventualmente não tenha tido o coronavírus diagnosticado regularmente, eu não poderia deixar que nesse atestado de óbito constasse, por exemplo, a morte decorrente de coronavírus ou Covid-19, até porque se essa pessoa era contratante de um seguro de vida, os beneficiários poderão ficar prejudicados caso haja exclusão dessa cobertura nas condições gerais da apólice de seguro de vida. Mas, se tiverem dúvidas, nos enviem, mandem as dicas também. Fiquem sempre conosco e fiquem em casa também, hein, pessoal? Um beijo e até o próximo encontro!